Igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui juntamente com os irmãos. Glória a Deus. Texto da campanha, irmãos, se encontra em Jó, capítulo de número 42, verso de número 10. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Jó 42, versículo de número 10. Glória a Deus. Já quero louvar a Deus pela vida do pastor Glória, glória. e da pastora Alexandra, por sempre estar nos confiando a responsabilidade de somar juntamente com a obra. É sempre um privilégio estar aqui. Já se sinto familiarizada. E isso é bom, porque quando eles chamam a gente estar aqui, quando a gente faz o convite, eles também estão lá. E reino é isso, irmãos. É unidade. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos eles vivem em união. Cooperando com o reino, então, irmãos, é maravilhoso. Amém? Você que encontrou diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que antes tinha. Amém? Somente até aqui vou repetir. Você pode se sentar. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que antes ele tinha. Amém? Eu acredito que no decorrer desta campanha, você já ouviu muitos ensinamentos, e eu não queria me deter nessa noite acerca da provação de Jó. Até porque eu acredito que todos que estão aqui já conhecem a história. E sabe o que levou a Jó a ser provado. Na verdade, Jó não passou pela provação por consequência de pecado, mas Jó ele foi provado mediante a sua fé. Então o texto ele é bem claro quando se inicia dizendo que houve uma reunião no céu. E nessa reunião, Satanás ele se fez presente. E o interessante é que quando o Senhor ele chega para perguntar para Satanás: observaste o meu servo Jó? O interessante é que o Senhor ele vai dizer as características, as qualidades que Jó tinha para com ele. O Senhor Deus vai dizer que Jó era um homem próspero, que Jó era um homem íntegro, que Jó ele era um homem reto e que ele se desviava do mal. E observe que quando o Senhor ele fala das qualidades de Jó, Satanás ele vai dizer mais ou menos assim para o Senhor: olha, para as qualidades dele eu não observei muito não. Mas sabe o que eu vi? Eu vi a família que tu deu para ele. Eu vi os terrenos que tu deu para ele. Eu vi o gado que tu deu para ele. Eu vi a prosperidade que o Senhor deu para ele. E ele vai dizer assim: como não te adorar? Como não te servir? Que motivo Jó tem para blasfemar, para não te servir, para não ser alegre na terra mediante a tudo que o Senhor tem dado para ele? Perceba que Deus ele olha para as qualidades, mas Jó ele vai focar naquilo que Deus ele estava deliberando sobre a vida de Jó. Porque a maior guerra que nós vamos ver desde a criação é Satanás lutando para roubar de nós aquilo que Deus ele tem para nos entregar. Desde o Éden, quando o Senhor coloca Adão lá no jardim, Deus chega para Adão e diz assim: olha, tá aqui. Tu vai cuidar, tu vai cultivar e tu vai guardar a terra. Cultivar, a gente entende que a terra precisa, né, de um preparo para que as plantas elas viessem crescer. Tá falando de agricultura, cultiva a terra, cuida, tira os matos. Mas quando o Senhor ele chega para Adão e diz assim: guarda. Guardar de quê, irmãos? Deus ele já sabia que Satanás iria buscar uma oportunidade para adentrar no jardim e para fazer com que Jó viesse perder aquilo que Deus estava lhe entregando. Irmãos, muitas das vezes a gente não entende, e o Senhor ministrava no meu coração. Às vezes a gente se pergunta: rapaz, por que o crente ele passa por tanta luta? Por que é tanta guerra? O maior conflito na cabeça do cristão é porque que a gente
faz tudo certinho, é porque que a gente anda na direção que Deus quer e ainda assim é luta por cima de luta, é peleja em cima de peleja, e muitas das vezes nós não conseguimos, irmãos, entender o porquê nos sobrevém tantas aflições. Só que o Senhor está ministrando através da história de Jó, que a aflição ela veio não foi porque Deus ele quis, mas foi o diabo, irmãos. Foi o diabo que olhou e disse: se o Senhor me permitir tocar. Então a aflição ela vem com permissão de Deus. É Deus que permite, mas não é porque Ele quer, irmãos. Porém, entenda, por mais que Ele permita, por mais que exista um levante, uma guerra do adversário para tomar, para saquear aquilo que Deus Ele te deu, irmãos, o Senhor Ele sempre vai estar no controle de todas as coisas. E se a minha vida e se a tua vida pertence ao Senhor, o diabo ele não vai tocar, ele não tem poder para tocar aonde Deus não permitir. Então entenda nessa noite, se porventura está acontecendo algo sobre a tua vida que você se questiona, que você até chora, que você fica muitas das vezes perturbado. Jó, irmãos, pediu a morte para Deus na situação em que ele se encontrava. Ele diz: Senhor, no capítulo de número 6, ele vai dizer: Senhor, quem me dera se o Senhor atendesse ao meu pedido. E sabe qual foi o pedido de Jó, irmãos? A morte. Em momento algum Jó blasfemou. Em momento algum Jó ele foi contrário àquilo que Deus tinha para ele, mas ele desejou a morte. E eu já passei, irmãos, por uma situação semelhante. Não era nem um terço do que Jó enfrentou, mas foi algo que me causou tanta dor, irmãos. Fiz uma campanha, subi no monte da Sabiaguaba quase todo dia, só eu e meu esposo, chorando, clamando, suplicando, e por diversas vezes, tanto eu como ele, também desejamos a morte. Porque, irmão, não dá para entender como é que você está na direção certa, como é que você está fazendo a vontade de Deus, e ainda assim, Deus tem poder para fazer, mas você clama e Deus não faz. Você pede, irmãos, você suplica e parece que nada acontece. A gente não entende por que Deus permite, quando Ele pode dar um basta na situação. Porque muitas das vezes a gente não consegue entender que o sofrimento ele também tem um propósito. Aleluia. Deus não desperdiça sofrimento na vida de crente, querido. Algumas pessoas vão julgar a José. Eu já vi muitos pregadores, isso não é errado, cada um tem o seu ponto de interpretação, cada um vai entender de um texto. E eu já vi muitas pessoas dizendo que José errou quando ele contou o sonho para os irmãos. Por quê? Porque os irmãos vão querer acabar com o sonho dele, levando José, muitas das vezes, querendo matar a José, mas sempre tinha um que dizia: não, não mata. Não mata. Eles vão querer barrar com o sonho e vão jogar José na cisterna. Só que muitas pessoas dizem e falam como se a cisterna fosse consequência dele ter contado, irmão, o sonho. E eu te digo que não foi. Não foi, porque quem deu o sonho foi Deus. De uma maneira ou de outra, irmãos, iria acontecer. Os irmãos naquele momento também estavam sendo instrumentos de Deus. O problema é que muitas das vezes a gente não consegue entender como é que a dor me empurra para o propósito de Deus. Como é que em meio à aflição vai se cumprir aquilo que Deus determinou que iria se cumprir sobre a minha vida. Ele vai ser lançado lá, irmãos. Você conhece a história. Lá na frente, vem os midianitas. Ele vai ser vendido, vai ser levado para o palácio. Lá no palácio, já reinando, já governando. Ele não contou o sonho para ninguém lá. Os irmãos não estavam lá. E eu te pergunto, quem foi que levou ele para a prisão? Meu Deus. Porque a cisterna, as pessoas dizem que foi por consequência de ter contado para os irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, quando Deus, Ele determina que algo vai acontecer, que o cativeiro vai mudar na tua vida, irmão, não tem inveja, não tem olho gordo, não tem nada que possa impedir. Eu não vou contar porque não vai acontecer. Eu não vou contar porque fulano vai ficar com inveja, vai paralisar o propósito.
acontecer. Se não aconteceu ainda, irmãos, é porque não chegou o tempo. Mas permanece fiel, permanece íntegro, porque eu vou te dizer uma coisa: no momento em que o Senhor, Ele se levantar, e eu creio que tem muitas pessoas aqui que irão viver a restituição, a restauração. E o que é restituição? E o que é restauração? Irmãos, é trazer de volta. Enquanto eu preparava o esboço, eu preparo, mas eu nunca nem olho para ele, é raro. Porque eu digo, Deus conduz. Mas, irmãos, Deus ministrava no meu coração. E Ele falava assim, ó: lá vai ter pessoas cuja vida financeira estava uma bênção. E de repente, sobreveio um caos. Está uma situação que ele não consegue ver saída. Está uma situação que todo dia ele diz, eu vivo milagre. As contas são pagas por milagre. Porque todo mês não bate. O que eu ganho é menor do que aquilo que eu devo. Mas o Senhor está dizendo, aquieta o teu coração. E só te prepara para o que eu vou fazer. Porque tenho eu coisas grandes para te entregar. Tu vai ver quando chegar o tempo. Coisas grandes de Deus, irmãos. O diabo, ele peleja para roubar. E Deus até permite, mas não se preocupa não, sabe por quê? Deus é quem vai trazer de volta. Deus é quem vai trazer de volta. Deus é quem vai trazer de volta. O que é teu, irmãos. O que é teu. Se foi tomado, se foi saqueado, te preocupa não. Vai voltar novamente para você, porque o que é teu. Aí os irmãos vão vender José. José vai rumo ao propósito de Deus, chega no palácio, vai governar. Lá na frente, o que eu acho interessante é que quando o Senhor, Deus, Ele dá o sonho para José, nos dois sonhos, os irmãos sempre estavam presentes. Deus não excluiu os irmãos, mas os irmãos estavam presentes. Era nos feixes, na terra. Os irmãos estavam presentes. Era no céu, estrelas simbolizavam os irmãos, estavam presentes. Porque o Senhor estava dizendo, José, não esqueça. O que eu vou fazer na tua vida vai ser algo grande, que você vai ser conduzido para não só ser abençoado, mas como também abençoar quem sempre esteve à tua volta. Vai vir sobre você e sobre a sua casa. Vai vir sobre você e sobre a sua casa. Não deixe, irmãos, não deixe com que o seu coração venha a ser tomado por um sentimento. Eu não consegui porque fulano não me ajudou. Eu não entrei porque fulano não me ajudou. Fulano eu precisei, não me deu nome. Era até um empréstimo que eu precisava fazer, não tinha nome, pedi, fulano não deu. Era a casa que eu queria comprar, não tinha nome, pedi, fulano não deu. Não fica chateado com fulano, sabe por quê? Porque quando for para Deus fazer, irmãos, se não tiver em casa, Deus traz de fora. Porque quem tira José da cisterna não é os irmãos, mas é a caravana de midianitas. Deus traz de fora, irmãos. Deus traz de fora. Aí perceba que quando a bonança vem, José, ele vai abençoar a sua casa. Ele está lá governando. Aí agora os irmãos estão precisando. Eles vêm e é mais ou menos assim, José olha e diz, está precisando de quê? É sustento, tá aí, leva. Deus me trouxe aonde eu precisava estar e me deu o que eu precisava ter. Então pega. Tá precisando, é mantimento, tu não vai morrer de fome. Leva. Foi assim, querido, não guarde mágoa de ninguém. Permaneça
forte também tem sido usado por Deus, porque no momento em que Deus quiser, irmãos, vai acontecer. Tem gente que fica chateada. Eu não entrei naquela empresa. Eu não cresci naquela empresa. Fulano estava lá. Poderia ter me ajudado. Não entrou, irmãos, porque Deus não quis. Não foi porque ninguém não te ajudou. Foi porque Deus não quis. Irmão, se a tua vida está no controle de Deus, é Deus quem vai conduzir a tua vida, irmão. Agora entenda. Há uma guerra, irmão. E essa luta, a Bíblia diz que não é contra carne e nem sangue. É por isso que eu não posso deixar com que o meu eu venha reinar. Jó vai ser abençoado quando? Enquanto orava pelos amigos. Amigos que em todo o tempo em que Jó esteve no fundo do poço, estava lá dizendo: assume teu pecado, assume teu pecado, assume teu pecado, fala logo a verdade, todo mundo sabe, julgando a Jó, falando de Jó coisas absurdas que Jó no seu mais íntimo sabia que não era verdade. Aí quando Deus se levanta para restituir na vida de Jó, Deus vai ao encontro dos amigos e vai dizer assim: prepara o sacrifício. Quem sabe quando Deus diz prepara o sacrifício, eles pensaram: eu sabia que Jó estava em pecado. Meu Deus. Aí Deus continua e vai até Jó. Porque se ele orar por vocês, eu escuto e terei misericórdia, não vou dar a vocês conforme vocês merecem, diante das besteiras que vocês falaram. Agora vai no meu servo, porque se ele interceder por vós, eu usarei de misericórdia. Aí lá vai os amigos. Irmãos, se Jó fosse outro, Jó diria: vocês não são mais santos? Pois vocês não são mais crentes? Que Deus é esse que vai ouvir um pobre pecador? Todo o tempo me caluniaram, todo o tempo me acusaram, e agora vem me pedir oração. Mas Jó não agiu assim, irmãos. Jó foi íntegro, Jó foi fiel ao Senhor, Jó foi misericordioso, irmãos. Mesmo, irmão, diante de todo sofrimento, mesmo diante de toda calúnia, irmãos. Eu sei que dá vontade, irmãos, nessa hora a gente precisa ser crente mesmo. Porque às vezes dá vontade, irmãos. Vontade da carne. Mas deixamos o Espírito reinar. Porque, irmãos, é mais sobre como eu reajo. Não é nem tanto pelo o que fazem comigo, mas é como eu reajo ao que fazem, que vai determinar, que vai revelar a minha integridade para com o Senhor. Então Jó, irmãos, ele vai orar pelos amigos. E é no momento em que Jó ele vai orar pelos amigos que Deus ele vai trazer sobre a vida de Jó o quê? A restituição. Irmãos, eu não sei o que precisa ser restituído na tua vida. Eu não sei o que foi que saiu do lugar. Eu não sei o que foi perdido. Eu não sei o que foi tomado. De uma certeza eu tenho: o que é teu é teu, e o diabo não toca sem que primeiro ele tenha a permissão de Deus. E se porventura tocou, e se porventura saiu do lugar, não te preocupas, porque Jó vai dizer: eu bem sei que o meu Redentor vive e que breve se levantará do trono. Jó vai dizer: eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus é quem rege ainda a tua vida. Não te preocupa se está sendo perseguido, se a aflição tem te consumido, se o teu coração tem estado dilacerado. Irmãos, a luta só é grande porque você está exatamente aonde deveria estar, irmão. O diabo, irmão, só persegue porque ele sabe que você está exatamente aonde você deveria estar. Se você não estivesse, irmão, não haveria perseguição. Agora a luta do diabo é para roubar aquilo que você tem. A luta do diabo é quando ele vê um crente na posição
Ele olhou para Jó e disse assim: ele permanece íntegro, ele permanece fiel, porque o Senhor deu tudo para ele. Agora toca, agora tira. Irmãos, Deus só permitiu porque Deus conhecia Jó. Porque certa feita, lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que o diabo, ele quis peneirar a Pedro. E Jesus vai dizer: Pedro, o diabo me pediu para o Senhor para te peneirar. Eu, porém, roguei, intercedi pela tua vida. Aí Pedro vai dizer assim: Senhor, mas eu estou pronto, Senhor. Se possível for até para morrer por ti. Olha, irmãos, Pedro na verdade não sabia de nada. Porque vai passar algumas horas. Vai passar algumas horas. Daqui a pouco, irmãos, lá vem os homens. Para quê? Para prender a Jesus, para matar a Jesus. E Pedro vai temer aos homens. Pedro não vai resistir diante da espada do homem. Ele iria resistir, irmãos, à peneira do diabo. Deus sabia que não iria, irmãos. Aleluia. Ele fraquejou, irmãos, na adversidade do homem. Quando ele viu a espada do homem, quando ele viu o Cristo sendo preso, ele disse: eu não conheço. Eu vim nessa noite para te dizer que você serve um Deus que conhece as tuas forças, que Ele sabe até onde você pode suportar. Tá doendo, mas Ele está no controle. Fica tranquilo, Ele está no controle. A situação vai mudar, vai haver uma reviravolta, vai haver um reboliço de Deus. Muitas pessoas vão questionar, vai ter gente que não vai entender, mas você vai dizer: foi a mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. José, irmãos, vai dormir na prisão. E quando ele se acorda, é questão de alguns segundos para ele estar lá dentro do palácio e nunca mais voltar para a prisão. Você está entendendo isso? Ele vai dormir prisioneiro e vai se acordar governador. É assim que Deus vai fazer na tua vida, irmãos. É assim que Deus vai fazer na minha vida, irmãos. Eu creio, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de coisas grandes. Eu ficava me questionando, eu ficava me perguntando, irmãos. Eu entendi. O Senhor, Ele me abençoou bastante. Eu já contei o testemunho aqui de quando eu morava de favor, não era nem de aluguel, era de favor. E Deus me permitiu, me concedeu a minha casa. Já contei esse testemunho aqui para os irmãos. Deus me deu do jeito que eu queria, do jeito que eu orei, Deus me deu. Irmãos, não levou muito tempo. Veio um vento forte. Irmãos, e Deus começou. Eu digo Deus, igual Jó, porque é Ele que rege a minha vida. E veio um vento e soprou. E o Senhor foi tirando só tudo. Tirou nosso transporte. Me fez vender a minha casa. Foi tirando, irmão. Foi tirando. Vendi. Mas não perdi. Aleluia, Jesus. Porque o que é meu é meu. Aleluia. Eu sempre digo isso em oração para Deus: o que é meu é meu. E o diabo não toca. Aleluia. E eu não perdi. Deus vai restaurar. Deus vai restituir. E eu me alegro, irmãos. No momento eu não entendi. Chorava, subia monte, fiz campanha, fiz propósito. Igual eu falei aqui, eu e o meu esposo chegamos a desejar a morte. A gente não entende, irmãos, certas coisas que acontecem na nossa vida. Mas quando a gente se coloca na posição e diz: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, a gente começa a entender. O Senhor vai abrindo o entendimento. A gente tem sonho, Deus revela coisa. Irmãos, é tremendo. Por quê? Porque mesmo em prisão, como José estava, a Bíblia diz que a mão de Deus era sobre ele. Aleluia. E eu tenho orado assim, eu tenho dito: Senhor, independente de onde para a planta dos meus pés, que a tua mão esteja sobre mim. Se for para ir no vale, Senhor, eu consigo. Mas se a tua mão for sobre mim. Irmãos, a gente não entende. Já muitas das vezes quis perguntar a Deus:
Lá em casa, irmãos, toda a minha família, ninguém teve problema com fertilidade. Ninguém. Mas ninguém também lá serve a Jesus. Aí eu aceito a Jesus, caso, passa-se um tempo, passa-se uns anos. Eu digo, tá na hora, né, Naldo? Vamos ter um filho? Vamos. Temos que deixar a semente. Temos que ter frutos. Irmãos, e passa ano, e entra ano, e passa ano, Meu e Deus. entra ano. E eu não gerava. E eu disse, Naldo, ou eu tenho algum problema, ou você tem. Porque não existe. Na minha família ninguém tem, na tua tem. E ele disse, não. Mas poxa, alguma coisa de errado. E onde eu ia, irmãos? Vários cultos. Sempre se levantava alguém e vinha ao meu encontro e dizia, eu te vejo grávida. Eu te vejo grávida. Eu te vejo... E eu dizia, meu Deus, tanto menino é esse? Meu Deus. Aí na hora que eu desejo, irmãos, cadê a criança? Eu disse, Naldo, mais de 3 anos, sem tomar nada, irmãos. Meu Deus. E eu disse, tá errado. Vamos procurar um médico. Irmãos, fiz um check-up completo, não dava nada. Eu disse, Naldo, tá errado. O tempo foi se passando. Certo dia eu acordo enjoada. Rei da glória. Glória a Deus. Deixa o tempo passar, irmãos, porque por diversas vezes eu comprei vários testes. E me frustrava, irmão. Porque ansiosa eu queria. Quando eu fazia o teste, nada. Entrava ano, passava ano. Mais de 3 anos tentando e nada. Eu disse, tá errado. Comecei a orar. Fiz check-up, não deu nada. Irmãos, a gente precisa entender o que é espiritual. Aleluia. Você precisa entender que a tua luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. O diabo sempre vai lutar. O diabo sempre vai pelejar para tomar, para não te deixar alcançar aquilo que Deus, Ele já determinou que te entregaria. Irmãos, passam-se os anos. Aí lá está eu enjoada. Disse, não, vou comprar agora não. Vou esperar mais um pouco. Esperei. Eu disse, agora eu compro. Comprei, irmãos. Quando eu fiz, positivo. Glória a Deus. Chorei, nem acreditei. E fui caminhando, irmão, a minha gestação inteira. Sempre orando no ventre. Jesus é tua. Jesus é teu. Até descobrir o sexo. Depois que eu descobri, menina, como eu pedi ao Senhor, Jesus é tua. Jesus é tua. E a gestação foi caminhando, irmão, para me ter normal. Só que aí, aconteceu-se, a gente sempre tem, mulher sabe, né? As consultas de rotina. E certa feita era 2 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Meu esposo estudava para concurso, sempre ia dormir de madrugada. Eu também dormia tarde. 2 horas da manhã, a gente tinha um plano. As consultas marcavam-se pelo plano. Eu cheguei pro Naldo e disse, Naldo, tem que marcar a consulta de rotina. Eu estava na primeira semana dos 9 meses, caminhando para ter normal. Eu disse, Naldo, tem que marcar a consulta de rotina. Entra aí para marcar. Irmão, sempre que a gente ia marcar, nunca tinha para o mesmo dia. Nunca tinha para 2 dias seguintes. Sempre tinha com 15 dias, com 1 mês, com 20 dias. No particular não é diferente do público, irmão. A gente também espera. Só que Naldo entrou e disse assim, Thaís, tem aqui pro dia 1º, às 7 horas da manhã. Aí eu gosto de acordar à tarde, mas eu disse assim, pois bota. Tá mais do que na hora da gente voltar para ver como é que tá a criança. Coloca, não tem problema não. Irmãos, quando a gente foi deitar, a gente não se deu conta que a gente já estava no dia 1º, porque já era 2 horas da manhã. A gente estava passando do dia 31 para o dia 1º. Aí eu não se dei conta. Quando eu vi que era 2 horas da manhã, eu disse, meu Deus, Naldo, a consulta é hoje. Entra aí e tenta desmarcar, porque a gente não vai dormir quase nada. Aí ele entrou, irmãos. E não deu jeito, não deu para cancelar de jeito nenhum. E tentava e não dava. Não, já botou, deixa, tem problema não, quando chegar eu durmo.
Meu Deus. Irmãos, a gente foi para essa consulta de rotina. Tudo certo, irmão, bolsa não rompeu. Eu não passei a noite com dor. Gestação caminhando normal. Irmãos, quando eu chego lá, a mulher vai fazer o exame, coloca o aparelho para ouvir o coração da criança. Ela acha algo estranho, pede para me se levantar, sentar na cadeira e ela diz: olha, eu notei algo que não está certo aqui. É o seguinte, possa ser que seja apenas a criança brincando com o cordão umbilical. Ela pressiona, dá alteração nos batimentos cardíacos dela, e por isso que está dando essa interferência. Eu prefiro pecar por excesso, foi o que a médica disse. Vá para a maternidade, daqui, vá para a maternidade. Chega lá, eles já vão abrir o sistema, vai estar lá o exame que você vai ter que fazer, para realmente ver se a criança está com sofrimento fetal. E eu disse: meu Deus, o que é isso, doutora? Sofrimento fetal. Aí Naldo olhou para ele e disse assim: seja sincera, o que é isso que está acontecendo? A criança está correndo risco de vida? E a médica disse: sim, tá. Meu Deus. Saímos dali, fomos para o hospital. Quando chegou lá, irmãos, a gente entrou. Eu não fiz o exame que era para me fazer. Uma médica bem novinha entrou na sala quando ela botou o mesmo aparelhinho que a outra já tinha botado lá. Eu não fiz o exame que era para me fazer de fato. Quando ela botou só esse, ela disse: espera aí um pouquinho, fica aqui. Irmãos, ela saiu lá fora. Quando ela voltou, escuta esse testemunho. Quando ela voltou, quando ela abriu a porta, eu já vi, foi o riboliço lá fora. Irmãos, ela ligou para 3 médicos. Ela era jovem, mas ela não sabia, talvez, o que fazer, não sei. Ligou para realmente pedir orientação aos demais. Quando a porta se abriu, irmãos, eu já vi, foi o riboliço lá fora. De pessoas correndo, de enfermeiros correndo para um lado e para o outro. E eu olhei para o Naldo já estava com os olhos lacrimejantes, querendo chorar, porque a médica disse que corria o risco de tirar sem vida. E eu não entendia o porquê daquilo. Estava tudo bem, eu não passei a noite com dor, bolsa não rompeu. Estava na primeira semana dos 9 dias, eu sabia que era promessa. E todo o tempo eu orando e consagrando e entregando ao Senhor. De repente chega uma queira às pressas. Cadê a mãezinha? Sofrimento fetal. E eu em pé olhei assim. Eu disse: isso aí é pra mim? E ele: é você que tá com sofrimento fetal? Irmãos, eu tranquila fiquei. Meu Deus. Orando a Deus em espírito em todo o tempo. Irmãos, quando é cesárea, tem um médico já ali esperando. Tem uma cama, os aparelhos preparados, tudo reservado lá para você. Irmãos, como o meu foi de emergência, eu não tive isso. Eles improvisaram uma sala para fazer o meu parto. Eu entrei, a porta, irmãos, era larga, era como daqui a essa caixa ali. Estava aberta, ficou o meu parto inteiro. Irmãos, eu entrei. Uma das auxiliares levou o meu esposo e disse: vamos, você vai colocar a roupa para assistir o parto. Quando ela sai com ele, o médico chega, elas me dão a anestesia. A moça olha para mim e diz assim: olha, é o seguinte, a gente não pode esperar o efeito da anestesia, porque tudo que a gente espera, a criança corre risco. Eu disse: tem problema não. Me arriou para trás, o médico chegou: oi, meu nome é tal, vou fazer sua cirurgia. Arrudiou, irmãos, e já foi cortando. E eu me trouxendo todinho em cima da cama, chorando e entregando ao Senhor e dizendo: Senhor, aqui é promessa. Senhor, aqui é promessa. Glória a Deus. De repente alguém entra na sala e diz assim: cadê o acompanhante dela? E o médico diz assim: ninguém vai poder assistir esse parto. Porque os médicos estavam com medo, irmãos, de tirar a criança sem vida. E como já estava a porta aberta, meu esposo veio, não ouviu o que o médico disse, entrou e ficou ali comigo. A criança saiu, nasceu cansada, não veio logo para mim, foi para uns aparelhos lá, que agora eu não me lembro o nome. Passou 6 horas, distante de mim, mas ali ao mesmo tempo o Naldo sempre olhava. E como eu estava operada, eu não conseguia ver. Ele me mostrou quando tirou. Ela nasceu cansada, não veio para cima de mim, mas foi para os aparelhos. E a moça disse assim para o Naldo, né, que é o pai: você fica olhando esses aparelhozinhos. A gente vai colocar na criança, a gente vai tirar da criança, e quando tirar, ela tem que sustentar sozinha a respiração. Irmãos, toda vida que tirava, começava a cair.
caía, aí eles iam e botavam. Aí tirava de novo, começava a cair, eles botavam. E quando eu via a máquina, pi, eu disse, Naldo, o que é isso aí? O Naldo dizia, não é nada não. Sabia, irmãos, o que era, mas não dizia para não me afligir. Irmãos, eu todo o tempo entregando ao Senhor. A minha filha hoje tem 1 ano e 7 meses. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não tem nenhuma consequência. Glória a Não Deus, ficou com nenhum problema respiratório. aleluia. No meu parto, irmãos, eu tive hemorragia. E o médico veio, depois que fez o parto, chegou para mim e disse assim, olha, me diga uma coisa. Você sofria com alguma coisa? E eu disse, quando eu era jovem, eu chegava a desmaiar de cólica, sempre senti muitas dores, fiz vários exames e nunca deu nada. Também tive dificuldade para engravidar. Ele disse, é porque você tem endometriose. Sabia nem o que era isso. Quando você terminar o seu resguardo, procure o tratamento, porque às vezes tem que fazer cirurgia. Eu disse amém. Depois eu fui pesquisar. E a endometriose, ela é uma doença que tem causado muita infertilidade nas mulheres. E muitas, irmãos, não conseguem gerar. Muitas não conseguem segurar. Eu conheço uma esposa do amigo do Naldo. Já perdeu 4 filhos. Meu Deus. Engravida, não sustenta, perde. Você sabe o que é isso, irmãos? E eu disse, ninguém na minha família, todas as minhas irmãs, minha mãe teve 4 filhos. Aí eu, na presença de Jesus, enfrentando isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho medo de engravidar de novo, pastor. Meu Deus. O médico disse que não. Mas o quê? Tá aqui, irmãos, compro meu comprimidozinho todo dia. Não é que eu não queira filho, é bênção do Senhor, mas é porque ela ainda é pequenininha. Eu digo, Senhor, se for só mais na frente, agora não. Agora eu tenho medo de engravidar de novo. Thaís, mas não pode, Thaís, mas não segura. Quem disse, irmãos? A última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela ainda vem de Deus. Ela ainda vem de Deus, irmãos. E eu quero dizer isso nessa noite para a tua vida. Eu não sei, irmãos, o que precisa ser ajustado na tua vida. Eu não sei quais as provações, quais são as lutas que você enfrenta. Eu só te peço uma coisa. Isaías 49, verso de número 23, vai dizer que aqueles que esperam no Senhor não se decepcionam. Você sabe o que é isso? Aqueles que esperam em Deus não se decepcionam, irmão. Pode até estar demorando, querido, aos nossos olhos. Mas eu venho te dizer nessa noite, Deus continua no controle de todas as coisas. Vai haver restituição no teu lar. Vai haver restituição na tua casa. Vai haver restituição no teu ministério. Vai haver restituição nas tuas finanças. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que vai haver um grande reboliço. Deus vai mudar o quadro. Pessoas vão olhar e vão ver e vão saber que foi a mão potente de Deus, porque você serve um Deus fiel e um Deus poderoso. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Cristo